consegue, a gente cai na armadilha dos inferiores, né? Aí vem o inferior que se passa por ele, que mente, e aí fica nos dando várias orientações, mas que são falsas, são mentirosas. Mas a gente não caiu na lábia do espírito inferior porque a gente é coitadinho inocente. É porque algo a gente fez de errado. Isso que é importante a gente entender. Nós vamos tratar. O próximo assunto, depois que a gente encerrar esse do estudo, vai ser a questão da obsessão. A gente vai estudar a obsessão dos médiuns para desmistificar muitas ideias que o movimento espírita criou. Não, o fulano é protegido. Tudo que vier dele é bom porque ele é protegido. A gente vai ver que isso não existe. Que para cada mensagem eu vou ter que ter o cuidado de analisar, refletir, comparar. Então, as que reina, sobretudo as que reina perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. Então, os espíritos. Eu já vi muito isso, eu convivi muitos anos com o movimento espírita, a fundo mesmo, nos bastidores e um nível muito, muito abrangente. Eu chegava nas cidades, as casas espíritas, todo mundo estava se odiando. Um ficava falando do outro. A gente visitava um, aquele um falava dos outros. Visitava o outro, aquele outro falava desse. Todo mundo estava em conflito, ninguém concordava, todo mundo se odiava, estava irritado, não tinha comunhão de ideias, cada um puxava para um lado. Mas aí, quando todas estavam no mesmo ambiente, na casa espírita, era a máscara, né? Todo mundo sorria, se abraçava, falava manso, falava de Jesus, chorava. O que essas pessoas não percebem é que os espíritos sabem dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. Então não adianta eu fingir bondade, fingir união. O que essas pessoas deveriam fazer? Elas deviam se reunir e resolver o problema. Resolver o conflito. Resolver. A gente tem que resolver, porque enquanto ficar aquele clima de antipatia, de irritação, de contrariedade, a gente não atrai os espíritos superiores. Lembra? É uma questão de justiça, de causa e efeito. Qual é a causa? São sentimentos ruins. Aí a gente vai fingindo que todo mundo se ama e se gosta para a sessão de conversar com os espíritos. Quais são os espíritos que vão estar ali influenciando e comandando aquele grupo? Os inferiores. Aí eles vêm, mentem, se passam por anjo guardião. E a gente acredita. Mas a gente não para refletir como que o nosso centro espírita, onde todo mundo está se odiando, os espíritos superiores vão estar ali. Não vão. O movimento espírita, ele, na aparência, a primeira vez que tu chega na casa espírita, parece tudo muito lindo, muito belo. Quando você começa a se envolver, você vê que o movimento espírita é rachado, é dividido, tem sentimentos contrários, não é unido, porque como a gente segue muitos autores diferentes, aliás, isso é a tática dos espíritos inferiores, nos dividir. É por isso que a gente é dominado pelos espíritos inferiores no movimento espírita. Porque a gente não resolve o problema. A gente finge que resolve. Como? Como a gente fazia antigamente na igreja que a gente frequentava. A gente finge que é bom. Mas a gente ignora que o próprio espiritismo ensina que não adianta fingir. Os espíritos sabem dos nossos pensamentos e sentimentos. Então a gente tem que resolver o problema. E muitas vezes resolver o problema vai ser separar. Se os grupos não conseguem ter simpatia, sentimento verdadeiro, porque eles têm ideias muito divergentes, separa. Cada um cria o seu grupinho. E não vai ficar atacando o outro, vai respeitar, mas separa. Eu vou ficar com os meus amigos, com aqueles que eu tenho mais sentimento, mais união, mais simpatia. Porque aí a gente não vai ficar o tempo inteiro brigando, discutindo, desgastando. E aí eu tenho condições de atrair os bons espíritos. Não é que a gente não possa discordar, cuidado. Que também agora tem esse papo aí no movimento espírita, que se eu discordar, eu vou estar causando, vou estar atraindo os maus espíritos. Não é simplesmente discordar. Mas a gente sabe, basta usar o bom senso simples, a prática sim. A gente sabe a diferença quando a gente discorda de um amigo, da pessoa que a gente gosta,
para quando tem animosidade, antipatia, a gente não gosta da pessoa. Aí é diferente. Ou a gente resolve ou a gente separa. Porque se não fizer uma dessas duas coisas, não vai atrair os bons espíritos. E aí vão vir os mentirosos. É a história da casa espírita, do movimento espírita. E ele está dizendo aqui. Está dizendo. Eles só vão a sessões sérias, que sobretudo reina perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos. Então esse é um grande problema que o movimento espírita não resolveu. As pessoas, elas têm antipatia e estão ali convivendo, fingindo que tem simpatia. E óbvio que quando a gente finge, quais os espíritos que a gente tem junto da gente? Óbvio que não são os superiores. E se os superiores notarem que a gente está realmente agora tentando resolver o problema, aí a gente atrai eles. A gente poderia se reunir, evocar os espíritos superiores e dizer assim: nós estamos tentando aumentar a comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem, estamos tentando resolver o problema. Aí a gente começa a mudar os tipos de espíritos que frequentam aquela reunião. E se a gente perceber que não consegue criar essa simpatia, separa. Que é outro mito que se criou no movimento espírita. Não pode, porque nós temos a missão, a gente se comprometeu em ficar aqui unidos, se a gente se separar, nós estaremos. Não! A gente não tem que estar num ambiente de briga, discussão, raiva, antipatia. Não! Fica só com as pessoas que têm o mesmo ideal que você. E que as divergências são mínimas. E mesmo quando há divergências mínimas, não há ódio, rancor, ciúme, inveja. A pessoa não se sente altamente ofendida porque tem intimidade, tem amor, tem carinho, tem respeito, tem amizade. Percebam como é simples. Mas como a gente não fez isso na casa espírita, eu citei aqui os exemplos, e eu sei que isso é geral, por isso que esses espíritos, as pessoas às vezes se perguntam onde é que estão os espíritos da época de Kardec. Eles estão aí para nos ajudar, é que a gente não sintoniza com eles. Pelo nosso comportamento e porque a gente não chama eles. Porque a gente aprendeu com outros inferiores, como o Emmanuel, a não chamar eles. Olha como a gente caiu na armadilha dos espíritos inferiores que tomaram conta do movimento espírita. E aí ele diz, a leviandade e as questões ociosas os afastam. Os afastam. Então, notem o que precisa ficar muito claro nesses nossos estudos. Os espíritos superiores não se submetem a tudo. Para que a gente não tenha ingenuidade. E a casa espírita é um local protegido. Como esses autores, a gente vai ver que o André Luiz faz isso, cria essa ideia que a casa espírita é o local protegido. Aí, independente do que fizer ali, a gente tem a proteção. Isso é papo de espírito inferior, justamente para continuar ali. Aí a gente não resolve os problemas e continua vítima deles. Mas vítima porque a gente escolheu. Não, a casa não existe local protegido. Não existe local protegido. Casa protegida. Porque o que determina a influência dos espíritos são nossos pensamentos e atos. Se não tiver comunhão, tem brecha. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de Kardec, que tinha como guia espiritual o espírito de verdade, Jesus, espírito puro. Às vezes as pessoas não param para pensar, né? As pessoas admiram o Chico porque tinha o Emmanuel como guia. Mas elas não admiram Kardec que tinha Jesus como guia. Então a sociedade dele, a gente vai ver que tem exemplos na revista espírita que o espírito vai se comunicar e é um mentiroso que se intromete no lugar dele. Há uma passagem assim. E aí Kardec percebe, porque Kardec era racional, e evoca São Luís, o presidente espiritual da sociedade espírita deles, e pergunta, mas por que isso aconteceu? E aí São Luís, o que São Luís explica? Pessoas que estavam presentes na reunião estavam com pensamentos levianos. Abriu uma brecha. A sociedade de Kardec, dos espíritos mais superiores, demonstrando que não adianta a gente criar essa ideia
ilusória do local sagrado e protegido. A casa espírita